Imagine ser um garoto fraco, humilhado pelos humanos, sendo jogado numa masmorra para ser eliminado. E após isso, a masmorra o poupa para causar grande dano no mundo dos vivos e levar à extinção de inúmeros seres, com a ajuda de um sistema peculiar que tem lábios extravagantes. Não pense mais. Hoje resumi o manhwa, onde o nome está nos comentários. Fique à vontade, prepare uns petiscos e vamos começar o resumo. Um dia, os monstros mais poderosos surgiram e invadiram o mundo inteiro. No entanto, isso fez com que a Era dos Aventureiros nascesse aqui. Dizem que o processo de se tornar um é como comprar cartas em um jogo, pois todos esperam obter os personagens mais raros e equipamentos de nível superior imediatamente. E ver um jovem esperando obter algo, o cara fica chocado porque finalmente conseguiu. Mas seu painel de status notifica que ele infelizmente se tornou um aventureiro sem profissão. Assim ele se lembra que todos falavam sobre seu estado lamentável, e todos insistiam que ele ficasse longe do caminho de um aventureiro. Como ser um aventureiro é apenas um sonho impossível, ele se lembra de como foi humilhado por ser um perdedor, que se meteu em coisas onde não deveria, até que finalmente sua vida foi tirada. E no nada absoluto alguém lhe pergunta se ele escolhe viver ou apenas quer desistir. Mas quando ele vira o olhar, o jovem não entende que lugar é aquele. Então, olhando para aquele homem, a voz o informa que ele está na porta do inferno, e abrindo um sistema, eles lhe dão a missão de encontrar o verdadeiro chefe do Rei das Chamas. E não há opção de recusar. Agora é dito que alguém pode ser esmagado por aqueles com poder e apenas perecer. Mas o que aconteceria se houvesse alguém que pudesse controlar os seres do submundo, que ameaçam a própria vida? Então esse poder seria somente para aquele que se tornaria o rei do submundo. No presente, na cidade Aki, país R, alguém diz que existem inúmeras profissões no mundo, embora na realidade existam apenas algumas que podem ser escolhidas. Mas então, mesmo que alguém possa entrar na indústria trabalhando duro, a vida perfeita só pode ser imaginada bebendo. Embora ainda existam muito poucas pessoas que alcançam seu objetivo depois de tanto esforço. No entanto, isso já estava determinado no início, e já dentro de um edifício alguém o recebe, e diante de uma armadura épica um jovem que gosta de entrar para observar, sabe que um dia poderá usar aquele equipamento. E embora atualmente não possa se considerar um aventureiro, tem certeza de que o conseguirá com esforço. Essa criança é nosso protagonista que agora nota as qualidades de resistência daquela grande armadura e analisa que sua defesa chega a 15%. Ele percebe que o modelo não melhorou muito em relação ao anterior, mas de repente outra pessoa entra na loja. É um jovem com seu guarda que estão falando sobre jogar fora o lixo que só querem tentar a sorte em seu comércio. Então, entrando, uma vendedora oferece os novos produtos, e o menino agradece que ela não desperdice seu tempo. A mulher explica que alguns são resistentes a veneno e frio, enquanto o protagonista não consegue acreditar que há mais modelos. No entanto, o garoto rico percebe algo quando vira o olhar, e ao ver o protagonista pergunta se ele é um repórter, mas o funcionário informa que ele é um cliente comum que está apenas observando sem comprar nada. É por isso que o bandido que se aproxima olha para o garotinho percebendo que ele é alguém de nível 3. O garoto inocente pergunta se algo está errado, embora o sujeito observe em seu status que ele entrou em mais de 60 portais, mas ainda não conquistou nenhum, e com um olhar de desprezo quer ver o que ele está escrevendo. Lendo que ele aponta vantagens e desvantagens dos times, ele ressalta que se ele não conseguir completar a conquista mais baixa, então ele está apenas brincando de casinha. E o pobre prota, sem entender, ouve que eles pagam impostos para sustentar pessoas inúteis como ele. Então o garotinho pede desculpas para ir embora, mas o cara que o segura quer lhe contar mais. Então, usando o poder mágico, ele pergunta como ele chegou ao nível 3 sem conquistar uma masmorra. O que faz com que o infeliz fique perplexo com essas palavras. Em vez disso, nosso menino chora porque aquela magia lhe causou uma reação alérgica, mas rapidamente o outro ofendido quer saber se ele realmente disse isso a ele. E preparando seu punho, ele materializa uma parte de sua armadura, tão furioso que atinge seu corpo com grande poder por aquela ofensa, e com o protagonista no chão ele o avisa para se esforçar por conquistas em vez de ser inútil, já que ele só parece um espião entrando em tantos portais, e ele provavelmente receberá uma recompensa se o denunciar. Enquanto isso, a garota da loja se preocupa com seu cliente ferido, embora o garotinho que se segura apenas diga que está bem, e o cara o avisa que se ele o vir novamente, ele tirará sua vida. Ele também exige que o funcionário venha e continue falando sobre os produtos. Mas a mulher, com dúvidas, observa o protagonista que, recuando, apenas agradece por tudo. Agora, as ruas da cidade do jovem pensam que um dia ele comprará a armadura.
E agora, ele também notou que o outro parecia ser de uma grande guilda. É assim que somos apresentados ao protagonista nível 3, que é um aventureiro sem profissão. E seu nome é Ku Cheng. Aquele garoto sabe que sem uma profissão, ele não tem futuro como um verdadeiro aventureiro. E ele nos conta que um dia portais estranhos apareceram por todo o mundo, fazendo com que especialistas de vários países investigassem tudo relacionado aos portais. Então no começo só saíam alguns monstros, mas com o passar do tempo o número deles aumentou, fazendo com que a situação se tornasse incontrolável. É por isso que vários países uniram seus exércitos, mas as armas modernas não fizeram nada a essas criaturas. Mas antes de usar armas nucleares, felizmente, foram descobertos guerreiros que mostraram poderes especiais enquanto a luta estava acontecendo e a profissão de aventureiro apareceu, o que lhes permitiu lutar contra esses monstros. Então, pessoas normais obteriam a profissão de aventureiro ao derrotar um monstro pela primeira vez. E esse processo era como receber um personagem poderoso ou uma grande recompensa em um jogo, mas com um olhar muito surpreso. O protagonista diz que o que ele obteve tem uma probabilidade ainda menor do que obter uma recompensa de nível superior. E acrescenta que depois de anos uma indústria foi formada onde ser um aventureiro era como um trabalho que dava riquezas e transformou os talentos em ascensão rápida em estrelas e ídolos, enquanto aqueles sem talento apenas lutavam para sobreviver. E embora a Guilda dos Aventureiros oferecesse regras de competição eficientes e simples, os talentosos ainda obtinham a maioria da riqueza e do poder. É por isso que as pessoas comuns se tornaram independentes sem afiliação, e como pessoas humildes, elas apenas aguardavam serem devoradas nessa caça por recursos. O protagonista acrescenta que, felizmente, os poderosos deixaram uma janela que eles podem usar. E já dentro daquele lugar, um mago, um samurai e um guerreiro de assalto são vistos juntos, e entre outra multidão está nosso protagonista Ku Cheng, que se pergunta se entrarão em um portal de alto nível, já que há equipes de conquista de nível 20. Nesse momento, alguns cavalheiros cumprimentam nosso jovem, que se aproxima e fala com seus tios, que os informam que a masmorra é de classificação E, embora seja raro que haja aventureiros de nível 20. É por isso que o protagonista, pegando seu livro, pensa que provavelmente há um produto especial naquela masmorra, até que uma bela jovem aparece e o cumprimenta a todos, já que ela é Xiaoqian, nível 6. A garota pergunta por que ele escreve se é provável que eles não consigam nada valioso, embora o jovem diga que ele ainda escreve informações sobre o ecossistema e os minerais que eles podem usar um dia. Xiaoqian admira isso, porém ela diz que seria melhor se ele fizesse algo que realmente o ajudasse, já que eles nunca conseguirão uma conquista. E em sua mente o protagonista sabe que quanto mais souber, mais chances terá de sobreviver. Mas ele ainda tem certeza de que se tornará um aventureiro capaz de conquistar mais garotas. Porém todos se viram já que notam uma presença. Isso porque na frente deles aparece o cara da loja que jaz em uma armadura imponente. Assim, recebendo o jovem senhor, o homem amaldiçoado que esconde seu terno sabe que o tempo está prestes a começar, mas ao vê-lo o protagonista não entende o que aquele sujeito está fazendo ali. E enquanto o rapaz parabeniza seus subordinados que lhe agradecem, ele de repente vira os olhos em uma direção, pois percebeu nosso jovem que se virando está prestes a sair com seu amigo confuso. Até que inesperadamente, uma mão agarra seu ombro novamente, é um homem maligno que o lembra de sua promessa de acabar com ele se ele o visse novamente. No entanto, nosso prota o empurra para longe e grita com ele que onde quer que ele vá, não deve importar para ele, o que faz com que o sujeito comece a se sentir muito frustrado. E agarrando o cabelo do homem inocente, ele não entende como pode deixá-lo tão bravo, e rapidamente dá um poderoso golpe de joelho no pobre Cheng. Concentrando uma bola de fogo, ele diz ao jovem que é ele quem lhes dá trabalho, o que significa que ele pode acabar com ele sem que ninguém o impeça, fazendo com que isso deixe as outras pessoas com dúvidas. Mas o sujeito percebe que o protagonista começou a tossir sem motivo e percebe que ele é alguém doente, liberando assim seu poder. Os outros gritam para o malfeitor que se ele continuar eles farão uma queixa na associação, mas a bola de fogo vai em direção a eles que correm assustados e atinge perto do terror daquelas almas inocentes. Finalmente uma garota da associação grita com o senhor, Liexian por sua culpa, embora o sujeito comente que foi uma brincadeira e sua mão escorregou. Mas enquanto ele se afasta, o bastardo sente pena do prota, que é apenas um homem inútil sem magia que sonha em ser um aventureiro, enquanto Ku Cheng jaz completamente ferido, e o bastardo diz a ele que o ajudará em breve. Então, enquanto o vilão flerta com a oficial de segurança, a amiga do prota corre preocupada com seu colega, e se aproxima dos subordinados do sujeito.
Ela acha que seu chefe gosta de assustar macacos matando formigas. E enquanto o jovem bandido está saindo, ele os deixa encarregados de aplicar seu tratamento especial dessa vez também. Agora os subordinados exclamam que é hora de entrar e informam que não há perigo, pois os monstros próximos foram eliminados. Enquanto isso, a garota está ao lado de Chang, que diz que se sente melhor. Assim, eles nos informam que o portal emite poder mágico que determina o nível das masmorras, que é dividido em A, B, C e D, sendo o apropriado para aqueles do nível 1 ao 5 e funciona mais para eles que são coletores de minerais. Enquanto isso, os aventureiros que participam chegam quase ao nível 10, e geralmente são fracassados, que não competem na indústria, e só têm a oportunidade de entrar em uma masmorra quando são contratados. Então, o protagonista diz que o portal fecha depois de fazer seu trabalho. Mas as recompensas da masmorra e do chefe não os preocupam, e acrescenta que quando seu corpo entra rejeitando o poder mágico, causa uma dor insuportável em todo o seu ser. Mas entrando com determinação, ele sabe que se não o fizer, então não terá outra maneira de sobreviver. Agora lá dentro, na enorme Torre do Esquecimento, Chang entra naquela dimensão. Mas por causa de sua doença, ele sofre os danos da magia. E com dor ele se deita de joelhos, suportando aquela condição novamente. É por isso que seus companheiros se aproximam preocupados, enquanto os subordinados do outro notam que é estranho ver um daqueles aventureiros abandonados que são apenas pessoas doentes inúteis. Mas de qualquer forma, o protagonista se levanta, e quando eles chegam aos minerais, os rejeitados sabem que é hora de trabalhar. Então o bom amigo tenta encontrar Chang, mas acontece que esse idiota já está trabalhando sem parar. Enquanto isso, outro se pergunta se ele está bem, e seu colega pergunta se ele ouviu o que disseram sobre ele. O homem pergunta se ele sabe o que são aventureiros abandonados, mas ele só fica confuso. Então ele o informa que é uma doença que aparece na lateral do nível e que os aventureiros se desenvolvem em seu ritual de despertar, e a probabilidade de tê-lo é tão baixa quanto obter uma profissão oculta. Assim, o corpo rejeita o poder mágico e em casos leves, ele só causa alergia. Mas em outros causa grandes danos até mesmo nos órgãos. E há histórias onde aqueles com essa condição pereceram quando tentaram usar magia de cura em si mesmos. E mostrando o sistema do protagonista que anunciou sua infeliz doença mágica, note-se que esses são os chamados aventureiros abandonados. E falando em Chang, eles comentam que esse garoto entrou em dezenas de portais subindo de nível e provavelmente seria muito forte se não tivesse essa condição. Então, enquanto ele está minerando os minerais, nosso garoto é mostrado que sabe que só precisa subir de nível com a experiência que a exploração lhe dá, já que ele tem que lutar e economizar dinheiro porque lá fora sua doença pode ser curada, mas é muito caro. Agora, procurando em seu bolso, ele olha para o aviso de recrutamento e muito determinado ele almeja ganhar dinheiro, curar sua doença, comprar equipamentos e se juntar a uma guilda. Com os olhos mais furiosos, ele exclama que se tornará um aventureiro. Então, depois de um tempo, a última carga de minerais é mostrada, e todos comentam que eles devem sair antes que a masmorra suba de nível após os aventureiros ultrapassarem o nível do portal. No entanto, o protagonista sente que algo ruim está prestes a acontecer. Isso porque ele sente um poder na torre do chefe final, já que está quase na hora de sua derrota para que o portal se feche. No entanto, Chen percebe algo sobre aquele chefe, e se pergunta se na verdade são dois, mas de repente alguém o ataca por trás. São os aventureiros que pedem desculpas porque só seguem ordens de seu presidente. Enquanto isso, os amigos do jovem correm para ajudá-lo. E na mente do protagonista ele não entende por que aquele homem o ataca repetidamente e nunca fez nada a ele. Com muita dor, ele apenas escuta os outros que relatam que seu chefe ordenou que sua vida fosse encerrada. Mas se levantando, o garoto não consegue acreditar que ser um aventureiro inútil é um pecado que merece seu fim. E de pé, Chang apenas avança, enquanto seus companheiros imploram preocupados para que ele não vá em direção àquelas pessoas, pois o maldito homem de cabelos longos, desprezando-o, usará sua habilidade de nível mais alto para ajudá-lo e libertá-lo de seu sofrimento. É por isso que o garoto já conseguiu entender, porque antes aquele homem maligno disse que iria ajudá-lo. Então, com grande aborrecimento, o rapaz age como alguém que está lutando para viver e progredir. Ele reclama porque eles só brincam com a vida das pessoas, mesmo que não saibam nada sobre ele. Com total fúria, nosso rapaz pergunta se ele acha que é Deus para julgar a vida dos outros. E assim, uma poderosa energia elétrica começa a emanar. Por outro lado, em um carro, há uma discussão sobre a nova política da associação para reduzir a competição excessiva.
e forçá-los a perder dinheiro contratando aventureiros de baixo nível para farmar. É o maldito Lieshan que diz a alguém em um telefone que ninguém se importará se alguns pedaços de lixo desaparecerem, embora o outro peça cautela na limpeza para que não sejam investigados pelo departamento de supervisão. No entanto, o cara sabe que tais coisas não acontecerão. E com uma risada maligna ele informa que hoje ninguém sairá que não deveria estar vivo. Isso porque o mundo é só para os fortes, e ninguém se importará com a vida de pessoas inúteis. Então, de volta ao calabouço, o protagonista apenas desvia da bola de fogo, e embora esteja danificado, ele percebe que esse poder é apenas nível 3, e correndo para salvar sua vida ele sabe que eles só querem atormentá-lo primeiro. Porém, com outro fogo por perto, ele sabe que se aquela coisa o atingir, então será seu fim. Finalmente a bola de fogo atinge causando uma enorme explosão, e o implacável garoto de cabelos longos fica feliz em bater nele porque ele não sabia como se mover. Mas naquele momento, algo envolto em energia rapidamente sai entre aquelas chamas. É o épico Chang que, usando seu poder mágico, irá invocar uma arma, já que ele não acha que irá perecer até que ele seja um aventureiro, e é por isso que o bandido apenas observa aquele garoto até que ele se sinta preocupado com a grande energia daquele pirralho. No entanto, um coração começa a sofrer sérios problemas. É o do nosso garoto que, devido à sua doença, cospe vermelho descontroladamente, até que só cai como lixo perto de seu adversário maligno, que, debochado, só pisa na cabeça daquele fracote que só sente grande raiva, e o implacável, já aliviado, agradece o espetáculo antes de ir embora, e já entediado, esfaqueia o jovem com sua arma para acabar com tudo. Assim o protagonista fica seriamente ferido, e o vermelho de seu corpo transborda por todo o chão. E sentindo muita dor, ele não entende por que tem que perecer por ter nascido sem poder. Por fim, os caras também vão acabar com os outros fracassados que tentam resistir, embora tudo seja inútil devido à diferença de força. Agora, enquanto uma mancha vermelha é observada em um prédio, nosso furioso Chang pergunta quem lhe deu o direito de decidir sobre sua vida. Nesse momento, uma aura escura começa a aparecer, anunciando que a masmorra está passando por uma anomalia, fazendo com que o chefe da masmorra seja substituído por um de nível infernal. Imediatamente, 2 estrelas emergem das salas de uma torre, indo entre as rochas em uma direção conhecida, e avançam em direção ao homem maligno que mal consegue desviar o olhar. Assim, uma força monstruosa e imparável o esmaga, acabando com sua vida e destruindo a Terra. Enquanto isso, o jovem protagonista só sente como se sua consciência estivesse prestes a desaparecer. Mas ao ver uma figura feminina grande e pálida, ao lado de outro monstro escuro e imponente, ele se pergunta se a morte já chegou. Assim, a masmorra anuncia que aquelas 2 criaturas malignas são os Aibei Buxiang, os mensageiros do submundo. Agora, em um lugar estranho e sem luz, o pequeno Chang é observado, já confuso. Aquele garoto parado não entende aquela escuridão ou o que aconteceu, até que algo grita que a entrada de um jogador foi detectada, deixando o jovem confuso que não entende de onde vem aquela voz. Mas ali perto, um prédio manchado exclama ao jogador para ir até seu lugar, e ao vê-lo, o protagonista não entende o que é aquela coisa, pois sente que o som vem de dentro. Por isso se aproxima para ver o que há ali, e ao tocá-lo, o tolo grita porque algo acaba de mordê-lo, e saindo um pincel com uma boca grande grita com ele por ser tão ousado que o toca sem razão. Então aquele objeto com uma risada entende que ativou o sistema. Embora o jovem não saiba o que é todo esse vazio, no entanto, aquela coisa não entende de que vazio está falando, já que revela ao jovem que atrás dele estão as portas de todos os fantasmas, e quando ele vira o olhar lentamente, Chang grita de surpresa com aquele tamanho enorme, enquanto o pincel assume que ele sabe que agora ele está sem vida, o que deixa o pobre homem totalmente chocado, já que o prota, tentando entender a situação, se pergunta se isso é possível, até que ele começa a se lembrar de como foi atacado, até que finalmente sua vida foi tirada. Com terror, ele sabe que tudo o que aconteceu no calabouço, e com total resignação ele se joga no chão dando um grande grito, enquanto o pincel sussurra para por favor abaixar sua voz, enquanto o jovem se lembra que ele só queria curar sua doença para ser normal. Mas interrompendo essa cena triste, a coisa com uma boca comenta que sua vida miserável não valeu a pena, e sem mais delongas, exclama que é hora dele entrar, o que confunde o menino. Nesse momento as portas começam a se abrir, e a escova ordena que ele a siga enquanto Chang pergunta o que vai acontecer com ele agora.
Então essa coisa fica surpresa por ele ter aceitado sua situação tão rapidamente, mas depois de um momento ele comenta que eles chegaram, embora o protagonista queira saber por que está tão escuro e o outro. Ele diz que vai descobrir. Nesse momento, algumas tochas começam a acender, e na frente dele uma sala é vista, e eles o informam que o teste está à frente. Ao entrarem, Chang diz que é o mesmo palácio do rei gigante que viu na internet, embora a boca com um corpo peça pressa, e quando o garoto surpreso se vira, percebe algo, soltando um grito ele pergunta o que é aquele gigante. Mas a escova pede respeito já que é o corpo do grande rei, embora o pincel com lábios agora vai explicar tudo. Nesse momento ele informa que depois de perderem suas vidas, as almas vão para o inferno para serem julgadas por suas ações em vida. Assim, os malignos cairão no inferno eterno para receber sua punição, e aquele com o único poder de ditar sua sentença é o Senhor Lhama, o rei do submundo que comanda uma infinidade de soldados e demônios do inferno. É por isso que o protagonista lembra que, mitologicamente, esse deus escreve o tempo de vida dos vivos com seu pincel. No entanto, o tolo pergunta como morreu aquele que governa o submundo, embora o pincel ressalte que ele não brincaria sobre isso. E essa coisa exige ver essa parede se ele não acha que vai acreditar. Ku Chang parece confuso enquanto o pincel quer que ele leia, mas o jovem nega porque não sabe ler taka-taka, embora por algum motivo consiga entender. O garoto que observa consegue interpretar que são discos, e quando se vira percebe que nas partes danificadas há um mural. Ao ver essa imagem, parece que o deus dos mortos está lutando contra algo, enquanto por perto há algumas figuras que não estão claras, mas se combinarmos os escritos com as imagens, tudo faz sentido. Diz que quem começou a guerra foi o Sr. Yama, que foi derrotado e então decapitado com seu corpo enterrado aqui, e por algum motivo eles inscreveram este mural e colocaram barreiras para proteger o corpo. Mas essa barreira está cheia de culpa e ressentimento do rei, chamando alguém. Então Ku Chang se pergunta se realmente houve uma guerra entre os deuses do mundo. Mas de repente um painel de status aparece com a missão de encontrar a verdadeira cabeça do Rei das Chamas, que é sem limite de tempo, e a recompensa será uma sopa que esquece a dor e cura cicatrizes. O prota sabe que esse é o teste que o pincel mencionou, que informa que se ele completá-lo poderá voltar à vida. Mas o jovem se torna ainda mais tolo porque pensou que já estava morto. É por isso que Ku Chang bate no pincel falador por mentir para ele. E analisando a missão, ele quer saber se é verdade que ele ressuscitará se a completar, já que há pontos que são suspeitos. Já que aquela sopa de Mengpo parece ser algo que pode realizar seu sonho de curar sua doença e sem outra opção, ele decide aceitar a missão e pensando que é uma armadilha, ele tem que tentar de qualquer jeito. E naquele instante, alguns objetos aparecem com velocidade. São cabeças que ficam em cima do prota, que fica mais atordoado, porque na realidade são um número infinito de cabeças grandes que voam por todo lado. O garoto, sem saber o que fazer, não entende o que está acontecendo até que o pincel o lembra que o teste já começou, o que significa que apenas uma das cabeças é a verdadeira. E olhando tudo, Ku Chang se pergunta como ele vai encontrá-la se eles sequer fizeram uma montanha com toda aquela quantidade. No entanto, o pincel zomba dele, já que ele nunca disse que seria fácil, então o jovem só pode procurá-los um por um. Mas como é impossível, ele se lembra que nas masmorras, geralmente há enigmas que dão pistas. Mas ele não encontra nada quando anda por aí, e as regras parecem estar escondidas. Então, além do texto na janela da missão, o único texto é o da parede. Então deve haver a pista. É por isso que o pequeno pincel não entende como ele morreu se ele era muito habilidoso. Mas pedindo para não ser incomodado, o prota sorri porque ele já entendeu. Então aquele pequeno quer que ele lhe conte o que descobriu, e ele insiste muito, embora Chang não lhe dê atenção. Aquele pincel sujo continua balbuciando que pode ajudá-lo, já que sabe a resposta, até que ele grita para ele prestar atenção. No entanto, nosso garoto com uma cabeça peculiar exclama que já tem a certa, já que estava escrito que o rei o chamou, fixando seu olhar com fúria em seu inimigo, em seu último momento onde ele se deixou levar pelo golpe final, deixando uma grande cicatriz em seu rosto. E é por isso que Ku Chang pergunta ao pincel se aquela é a cabeça. Mas ele responde que logo descobrirá, então o inocente fica nervoso, e se preocupa ainda mais porque seu rosto se ilumina. O jovem fica chocado porque lhe dizem que a resposta está errada, e naquele instante a cabeça explode na frente do pobre homem, que voa pelos outros membros, até atingir, debochado, aquele pincel irritante.
Agora, tentando se levantar, o protagonista se pergunta se estava errado quando disse que o rosto do rei não era humano, mas na realidade ele entende que provavelmente há mais condições. E para animá-lo, o pincel anuncia que lhe contará um segredinho, revelando-lhe assim que na verdade há um limite de tempo para o teste, que é até que os mensageiros do submundo acabem com todos aqueles que entraram na masmorra. E observando uma dessas feras lutar, é relatado que quando ela pereceu acidentalmente, o sistema foi ativado que iniciou uma função que foi programada, e agora com a mensageira feminina. Dizem que eles são chamados de Eibai Gushang, e são um seguro do sistema para limpar os monstros que mataram o jogador. Mas como ele foi atacado por humanos, seus amigos também estão em perigo. É por isso que esses monstros causarão um extermínio até que ele conclua o teste e assuma o controle do sistema, deixando o pobre garoto sem palavras. Como ele tem medo de perder Xiao Qian e seus outros companheiros que agora estão lutando contra esses seres, lembrando-se dessas pessoas queridas, o protagonista sabe que precisa se apressar. E desesperadamente ele procura por todos os lados para encontrar a resposta. Com o tempo se esgotando, Ku Cheng tem claro que se não se apressar, algo ruim vai acontecer. E vendo aquelas feras arrancando partes, é certo que ninguém viverá. Naquele momento, uma cabeça com todas as características da original se choca contra aquela montanha e cai na frente do jovem que consegue vê-la. Então ele corre direto em desespero, já que tem certeza de que esta é a correta. Mas quando o garoto a toca com grande determinação, ela explode de repente, fazendo tudo voar. Mas agora todos aqueles rostos começam a flutuar incontrolavelmente, até que finalmente se aproximam de Cheng, que está enterrado vivo. Depois de um tempo, o protagonista se levanta angustiado, perguntando quanto tempo se passou. Ao que aquele pincel zombeteiro informa que ele ficou inconsciente por 20 minutos, mas é pior, pois ele ativou uma armadilha que aumenta o número de cabeças no ar, e elas o lembram que ele tem menos tempo agora. Ku Cheng fica completamente perplexo com tudo isso, até que inesperadamente solta um pequeno sorriso maligno, causando medo naquele pincel que ouve uma risada. Aquele jovem esperto já entendia que tudo, até mesmo a recompensa que cura tudo, era muito conveniente, já que isso é apenas uma daquelas piadas obscuras, deixando o pincel confusa. O prota então se lembra que online, nos registros da masmorra dizem que alguns têm regras estranhas para brincar com a mente das pessoas. Essas são chamadas de piadas sombrias, e as regras forçam você a atormentar sua mente, até que você finalmente perca sua vida, pois elas frequentemente lhe dão esperança e desespero ao mesmo tempo. É por isso que essa missão das cabeças na verdade não tem resposta, e serve apenas para brincar com sua natureza humana. Então aquele pincel irritante zomba do pobre Cheng, pois ele parece ter desistido. Mas o garoto lembra que na internet diziam que essas piadas sombrias fazem com que os aventureiros se separem, perdendo a lealdade, e alguns podem até se machucar. Ou cruelmente, essa piada sombria são enigmas impossíveis que causam desespero, pois é como se um diabinho estivesse observando seus brinquedos entrarem em sua mesa de tormento. Assim o protagonista, sem nada mais que rir, sabe que foi ingênuo em pensar que tinha uma segunda chance em sua vida, até que quando vira o olhar, percebe aquela coisa que está muito feliz. Mas ele vira a cabeça sem dar importância àquele pincel em movimento, porém uma cabeça bate com os lábios em toda a face daquele pincel. Por isso o menino falante grita para o nosso jovem tomar cuidado, e o pincel acaba de perceber que ele falou demais, pois Ku Cheng entende que ele fez algo agora mesmo. E vendo outras cabeças, ele se pergunta por que elas começaram a flutuar mais rápido, pois eles geralmente estão flutuando em gravidade zero quando são atingidos por explosões, e depois de um tempo param e ficam estáticos. Mas por algum motivo eles se movem sozinhos, como se alguém estivesse mexendo água com um galho que causa uma onda que move folhas, e assim ao levantar o polegar, o rosto que está perto dele se move. E nesse momento, Cheng se lembra da ilustração no mural da estranha figura que parece mover esferas. E lembrando que antes ele interpretou que na parede estavam as acusações e ressentimentos do rei chama para alguém. O prota, pensando em algo, não consegue acreditar que é aquilo. Então primeiro ele tem que provar sua teoria, e olhando para seu alvo falante, ele move seu braço com força e, como ele pensava, uma esfera envolta em uma aura avança rapidamente em direção ao pincel, que se pergunta por que o teste ainda não terminou. Nesse momento, um impacto poderoso é ouvido, já que a coisa anterior causou um inchaço no pincel que grita de dor, mas fica mais bravo e culpa Cheng por sempre tê-lo incomodado. Até que o pincel pensa em deter aquele garoto antes que ele descubra tudo, e começa a falar gentilmente com o jovem, já que ele, como seu irmão mais velho, quer que ele desista para que ele possa reencarnar.
Aquele pincel nervoso pede ao seu doce irmãozinho que confie nela, embora o protagonista já saiba que encontrou a resposta. Isso porque as inscrições e murais são pistas. Mas se Ku Cheng não notar outro ponto importante, então é impossível resolvê-lo. E é que o sistema marcou que essa missão era individual. Então Cheng pensou que tudo isso era uma medida para proteger o corpo do Rei das Chamas, e embora ele não possa ler a parede, ele pode sentir a mensagem. E as últimas palavras na parede diziam que quando o rei saiu, ambos caíram fora de controle. Então ele deduz que é um teste para a outra pessoa mencionada no texto, já que ele não queria que ninguém encontrasse a cabeça, então ele teria acabado de armar uma armadilha mortal. Finalmente o jovem conseguiu perceber que a resposta sempre estava atrás de quem resolve o enigma, já que aquele membro muda de posição quando ele vira o olhar. É a cabeça real que, mesmo sabendo sua localização, ainda falta o passo final. Agora, o protagonista se vira para imprimir o pincel, já que o homem esperto se pergunta como colocar a cabeça que tem atrás naquele pedestal, já que o tamanho daquele rei é imenso. O garoto então descarta escalar, pois seria algo muito simples, até que ao lembrar da outra pessoa que o texto menciona, ele sabe que está relacionado, e provavelmente essa pessoa pode terminar de resolver, enquanto essa boca com um corpo grita insultos desesperadamente para que ele simplesmente desista. E assim, Ku Cheng, ao vê-lo, consegue entendê-lo, já que essa outra pessoa nos escritos não é um inimigo, o que o tornaria um seguidor que agiria com cortesia para com seu senhor. Então o homem avança em direção ao colosso para o aborrecimento do pincel. Ele junta as mãos para mostrar seu respeito, causando mais gritos de seu companheiro. E o jovem muito sério tem certeza de que com isso deve dar certo. E curvando um pouco as costas, a cabeça principal avança em direção àquele rei. No entanto, o tolo não entende porque nada aconteceu ainda. Até olhar para o céu, ele não consegue acreditar que essa coisa é. Ele se moveu muito alto no corpo, até pensar nisso. Sendo um senhor do O, melhor seria fazer uma reverência completa, agora ficando de joelhos. O prota abaixa a cabeça até quase tocar o chão frio, e observa-se como aquele pequeno homem presta seu respeito àquela grande figura, assim com a cabeça já no lugar. Raios escuros transbordam dos céus, e Ku Cheng diz ao Rei das Chamas, o senhor do submundo, que não sabe para quem deveria ter sido esse teste, mas com determinação o homem exclama que precisa dessa oportunidade para renascer. Nesse momento, o sistema notifica que ele acabou de obter a sopa Meng Po, que acaba de fazer efeito total. Além disso, uma forte luz branca aponta para nosso prota que fica surpreso e com um grande sorriso, sente todo o poder mágico fluindo por seu corpo, já que sua doença mágica acaba de desaparecer. O sistema informa assim que ele completou o pacto do passado ao obter o objeto prometido, e finalmente obteve a profissão de praticante do submundo. No entanto, Ku Cheng não entende nada sobre o pacto e pensa que obteve uma profissão oculta, mas de repente, atrás dele, jaz um enorme e furioso pincel que exclama que comerá o pirralho vivo. O jovem preocupado e apologético agora sabe que aquela coisa realmente queria que ele falhasse no teste, e sem mais delongas, aquele monstro emana mais hostilidade, deixando o pobre garoto mais assustado, pois como uma minhoca colossal com dentes ele esmaga nosso humilde trabalhador. E agora na escuridão total, o pincel louco é ouvido discutindo com o Sr. Yama. Isso porque, como sua linda secretária, ela acha injusto colocá-la no comando de uma novata. Aquela escova feminina implora ao seu senhor que por favor reconsidere, mas observando algumas figuras imponentes. O pincel grita que nunca o desobedeceria, enquanto Ku Cheng, perdendo a consciência, sente que há algo muito alto observando-o. Assim, um pequeno avatar envolto em uma aura aparece e o observa, assim como outro em uma imponente e deslumbrante armadura negra. Além disso, há uma enorme máscara flutuante, e acima há um senhor gigante que observa intrigado ao lado de um épico dragão escuro com espinhos. Assim, eles ordenam que o pincel do juiz remova o jovem imediatamente, já que o teste de seleção dos reis acabou, e como seus planos foram interferidos por letras indecifráveis, o verdadeiro herdeiro foi perdido. Então agora eles só podem apostar nesse garoto e ver o que acontece, pois o resto dependerá apenas do destino deles. Então, disse que os aventureiros são o grupo cuja riqueza é reconhecida por todos, mas é porque a obtém em troca de um risco real. E nessa era de aventureiros é comum ter uma multidão esperando em frente aos portais de transporte, porque no final do dia são amigos, pais, esposas ou filhos. É por isso que sempre haverá famílias que perdem alguém. E infelizmente sua maior fortuna é poder trazer o corpo completo daqueles heróis caídos. Agora em outro lugar, alguém trancado grita porque tudo está escuro e quer ser tirado dali.
É nosso protagonista que bate e se liberta sentindo gratidão. Até que aparece um monstro de lábios grandes que comenta que é bom vê-lo novamente, causando outro grito que faz com que aquele pincel receba um golpe. Então, depois de um momento, aquela escova informa que quando sobreviveu, algumas pessoas de preto o trouxeram para aquele lugar para pessoas que não estão vivas. Além disso, aquela coisa pergunta com raiva por que ele bateu nela, e Ku Cheng pede desculpas. O garoto abatido entende que os guardas suspeitaram que algo aconteceu quando ninguém saiu da masmorra. O que significa que ninguém sobreviveu aos guardas, e muito abatido ele pergunta ao pincel se há alguém vivo além dele. No entanto, aquele tagarela informa que outras 2 pessoas sobreviveram, mas antes que ele diga mais, ele tem que sair de lá. Perto dali, um elevador em um andar negativo se abre, enquanto um médico avança com um corpo e reclama de trabalhar tanto, mas de repente uma silhueta passa por ele em velocidade, e quando ele vira o olhar grita com raiva para ele parar. É a dupla de protagonistas tolos que deixa o homem suando, e o sujeito desmaia já que estão em um necrotério. Então o protagonista move o homem para o incômodo do pincel, e sem mais delongas eles entram no elevador para sair. Enquanto isso, perto daquele prédio, alguém se desculpa dizendo que vai verificar a lista dos que pereceram com as guildas correspondentes. É uma mulher que tristemente acrescenta que vai cuidar de tudo. E enquanto ela fala sobre o incidente no portal nível 5, atrás Ku Cheng tenta fugir sem ser visto, até que ele fala alto e se decide, enquanto a garota se vira porque podia ouvi-lo. No entanto, a mulher de terno não consegue ver o jovem que já saiu, mais tarde em uma residência. O garoto entra em sua casa sem problemas, e o chato mato estranha que ele more ali, já que ele diz que o submundo é bem mais espaçoso. Mas já deitado em sua cama, a boca com corpo pergunta sobre sua família e o jovem informa que não tem nenhuma. Isso deixa o companheiro confuso, que pergunta se ele também saiu de uma pedra. No entanto, o protagonista diz que seus pais eram aventureiros que desapareceram quando ele era criança, já que entraram por um portal, mas nunca mais retornaram. Ku Cheng era um menino pobre que também era uma dessas pessoas que esperavam impacientemente nas portas, embora o pincel zombeteiro pensasse em confortá-lo como seu irmão mais velho, e o jovem pensasse em usá-la para limpar o banheiro. Mas já procurando em seu celular, ele acha estranho não encontrar nada. Assim ele diz que depois de décadas do aparecimento dos aventureiros, muitas profissões raras foram encontradas, como o de necromancer. Há também aqueles iluminados com a profissão de emissário divino, e outras mais intimidadoras como a profissão de tanque, mas depois de um tempo não apareceram mais profissões novas. É por isso que o protagonista se pergunta se realmente obteve uma profissão oculta e vendo que é a de um praticante do submundo, nunca ouviu falar dela. Aquele homem esperançoso sente que com isso logo realizará seu sonho, mas pensando bem tem dúvidas sobre ser um aventureiro já que reviveu por acidente e na busca para subir de nível, é provável que pereça e não sabe se conseguirá ressuscitar. Mas é pior porque lá fora existem algumas pessoas más que enganam os aventureiros de baixo nível. E Ku Cheng entende que eles tiraram muitas vidas e ele não conhece todo o seu poder. O jovem se lembra de como eles brincam com as pessoas, e ele não sabe o que fará se encontrar um deles, já que o menino indefeso não sabe se conseguirá sobreviver novamente. Mas agora calmo, o protagonista sabe que se não for como aventureiro, ele não sabe como poderia viver, já que quando seus pais desapareceram, na escola todos o incomodavam, fazendo com que ele nunca saiba como se integrar com os outros. Então quando ele se levanta, ele vê qual habilidade ele pode usar, e move seu dedo para ver seu painel de status, entretanto nada aparece, deixando o tolo confuso sobre o porquê dos outros terem ativado seu sistema daquele jeito. É por isso que o pincel informa que ele não tem habilidades porque ele é um novato, embora Ku Cheng grite com ele porque aquela coisa está manuseando seu pincel. Mas mesmo assim, o pincel comenta que o sistema lhe deu um presente de qualquer maneira, que lhe dá a missão de ir até a Associação dos Aventureiros para receber um presente surpresa. Assim o prota conversa com seu parceiro sobre esse sistema peculiar. Mais tarde, já no prédio, o garoto pergunta por que a missão o trouxe até ali, até que ele diz à escova para se esconder, embora ela informe que só ele pode vê-la, e enquanto flutua lembrando do lugar. Ku Cheng quer saber por que eles vieram. Dizem que este é o lugar onde os aventureiros despertam após derrotar seu primeiro monstro. No entanto, nosso garoto acrescenta que, além disso, neste lugar você pode fazer tudo. De repente, este ser sente algo que o paralisa, pois olhando para cima ele consegue perceber a magia de uma infinidade de portais. Assim, o prota informa que a associação possui portais públicos para novatos de nível 1 subirem para o nível 2.
E após completar a missão, um relatório de desempenho é obtido para que as guildas possam oferecer um convite para entrar, caso se destaquem. É por isso que o Vassoura comenta que sabe muito para um inútil nível 1, irritando o garoto. Mas nesse momento, um grandalhão bate em seu ombro, e o bastardo o repreende por ficar parado enquanto Ku Cheng apenas pede desculpas. Até que aquele sujeito, usando sua habilidade de ver o painel do garoto, só sente desprezo por seu status. Enquanto o companheiro de Broom sente pena do jovem, já que ele não se defende. Embora Ku Cheng diga que com seu nível ele não pode fazer nada, mas da mesma forma que o orangotango tem que abaixar a cabeça diante de alguém para que ele obtenha benefícios em sua história de aventureiro. No entanto, aquele falador feliz ri deste mundo, pois em breve as coisas estão prestes a mudar. A hierarquia do poder. Nesse momento, o sistema aparece diante do jovem que olha impressionado, pois acaba de receber uma nova missão que é escolher uma masmorra da associação. Embora o protagonista diga que escolher é fácil, mas seu parceiro pede paciência, pois tudo é passo a passo. Assim, se sentindo seguro, nosso garoto entende que não precisa se apressar, e é melhor avançar devagar, mas firme. Porém, depois de um tempo, o bobo fica perplexo com a confusão de seu parceiro falastrão, e esmagando o pobre pincel. Ku Cheng não entende como ele acabou entrando na masmorra sozinho, mas é porque o sistema anunciou outra missão sobre conquistar a masmorra sozinho. Mas o tolo informa desesperadamente que uma equipe de pelo menos 4 pessoas é necessária para limpar uma masmorra. Um pouco antes, uma funcionária quer que ele confirme e escolha o nível da masmorra para explorar para que ela possa atribuir a ele uma equipe, bem como recursos e informações sobre aquela área, mais um lamento da sereia ou o desfile da pérola do vento, e o pincel quer que ele se apresse. Então, sem perguntar, ele clica em uma opção aleatória, fazendo com que o jovem tolo ataque aquele tagarela que exclama que ele deveria agradecer a ele. Enquanto isso, o funcionário nervoso, ao ver o tolo lutando sozinho, informa que escolheu o santuário das ninfas aquáticas e tem que ir para a sala se preparar. Enquanto isso, o pincel furioso sem alternativa pensa em lhe dar uma habilidade para que ele não corra perigo e imediatamente o sistema o notifica que ele tem uma missão de dar um tapa no pincel. No entanto, isso provoca mais fúria em Ku Cheng do que xingar segurando aquele pincel que o informa que não é culpa dele, pois o sistema escolhe a missão, e se ele abandonar, então perderá a cura para sua doença. O garoto então entende que se ele recusar, então sua vida chegará ao fim, e sem mais delongas, ele solta aquele companheiro irritante. Mas de repente ele se lembra que ainda tem algo sobrando, pois ele tem os presentes da missão no começo. Assim ele invoca a primeira gota de chamas do inferno que grudam e queimam sem parar. Mas consome muito mana, mas também revela seus bonecos de papel que liberam 3 almas que para os inimigos parecem cópias do usuário. Por tudo isso, o protagonista se sente feliz, pois cada uma delas poderia ser considerada uma habilidade salvadora de vidas, e sentindo sua aura, o jovem não consegue acreditar que bater naquele pincel lhe daria tantas coisas. A habilidade de bonecos de papel, assim como algumas poções de mana, algumas bandagens, bombas de fumaça e itens mágicos. Embora com isso seja impossível completar a masmorra, mas carregar mais coisas também seria uma desvantagem. Agora ele diz que sua estratégia para completar a masmorra é seguir o mapa evitando monstros e economizar recursos, já que o pincel idiota escolheu um lugar de água, e é dito que naquele santuário das ninfas aquáticas, esta espécie costumava viver pacificamente até que tiveram que abandoná-la devido a predadores e dentro dela há apenas caçadores aquáticos e armadilhas de ninfas. E é relatado que o objetivo de conquista declarado é coletar o farol do labirinto e escapar com sucesso da masmorra. Embora o pincel pergunte por que o objetivo final não é acabar com o chefe da masmorra. Mas é porque os portais de associação são reutilizados porque trazem muitos benefícios. No entanto, estes desaparecem se a conquista for concluída derrotando o chefe final. Mas uma pessoa descobriu que se a porta da sala do chefe não for aberta, ainda mais monstros podem aparecer depois de um tempo, e essa tática é usada para treinar os aventureiros, o que deixa o pincel surpreso com a forma de trapaça da humanidade. Agora, com um olhar de concentração, o prota precisa confirmar algo antes da conquista. Então ele se agacha tocando seus tênis e ele anda nervoso direto para a água, dizendo a todos que as botas e luvas são feitas de materiais imbuídos de magia que ele não podia usar antes, por causa de sua doença. E entrando lentamente na água, Ku Cheng fica muito impressionado. Até que o bobo corre alegremente sobre a água, gritando que ele realmente foi curado, deixando seu companheiro envergonhado porque aquele pirralho ainda tinha dúvidas.
E sem mais delongas, o jovem, preparado com sua mochila, sabe que é hora de partir para uma aventura, olhando para o pobre mapa. Ele observa ruínas que servirão de cobertura para avançar lentamente e com segurança. Dessa forma, eles evitarão monstros e se sentirão como se estivessem passeando. Enquanto isso, o pincel grita por uma estrela do mar, pois o protagonista informa que essas coisas tentarão comê-lo. E assim eles caminham encontrando um sapo em estado espiritual causado por um feitiço de alma que é usado para a vigilância. Depois de um tempo, o menino fica calmo porque eles podem completar a missão sem ter que lutar contra feras. Mas naquele momento o sistema notifica a missão de acabar com algum monstro. E muito furioso ele quer bater naquele maldito pincel porque certamente é culpa dele, embora negue tudo. No entanto, Ku Cheng, já calmo, pensa e se lembra de quem eram os monstros desta masmorra. Mas naquele momento, um pato humanoide aparece de um canto com um tridente como arma, deixando o jovem em alerta porque são os homens-pato que costumam viver em grupos, embora ele tenha sorte de encontrar um. Então aquela criatura também se assusta ao vê-lo, e ele simplesmente corre desesperadamente do nosso protagonista que o persegue, já que não tem que deixá-lo chamar seus companheiros. Ku Cheng lembra que aquele monstro tem um apito que ele deve destruir agora mesmo, e sem opção ele invoca seu resíduo do mar de fogo, mas ele amaldiçoa, já que não consegue mirar em um alvo tão pequeno. É por isso que o grande pincel com lábios exclama ao tolo para imbuir aquelas cinzas do mar de chamas em sua arma, e percebendo aquelas palavras, nosso jovem já conseguiu entendê-lo. Assim, eticamente, o protagonista usa a arma invocando-a e desembainhando-a. Ele a engole com seu fogo do inferno. Naquele instante, ele faz seu movimento formando uma rajada que se aproxima do pobre pato que apenas corre, até finalmente atingir as costas da pobre criatura que solta um grito, e apenas cai na frente de Cheng que jaz com sua arma de esgrima e que é surpreendido por aquela chama que não se apaga com água. Embora ele ainda consuma mana continuamente, enquanto seu parceiro o elogia por escolher a melhor arma para a situação. Agora o pato já está recuando, gritando de terror, e olhando para o pincel, ele pergunta se ele quer deixar aquele monstro patético implorando escapar. Mas Cheng não consegue acreditar que até mesmo monstros imploram por misericórdia como ele fez antes. No entanto, aquele pato move sua mão para sua arma e com raiva está prestes a atacar, mas uma espada fina perfura seu pescoço. Assim, o vermelho transborda, e disse que numa masmorra, implorar ao inimigo não adianta, embora o companheiro pensasse que o hospedeiro iria perecer. Agora calmo, o protagonista guarda sua arma e observa que perdeu quase metade de seu mana, então ele sabe que tem que restaurá-lo porque não poderá fazê-lo em combate, e ele toma algumas poções. Depois de um momento, o pincel pergunta por que ele escolheu uma agulha em vez de uma espada longa ou uma adaga. Mas Ku Cheng diz que, como ele não domina armas, é melhor ter algo leve e longo. No entanto, o jovem, com dúvidas, não entende por que a missão ainda não foi concluída, já que o sistema mostra que ele ainda não matou nenhum monstro. Mas é porque aquele homem-pato, em seu último momento, consegue soprar seu apito, fazendo com que o protagonista alerta o amaldiçoe, porque ele não havia atingido seu ponto vital. Agora o sistema confirma que ele completou a missão de matar um monstro. Mas na água, várias criaturas se aproximam rapidamente cercando o pobre garoto. São mais homens-patos que ouviram o apito e agora jazem pulando em cima do pirralho, que aflito se pergunta se deve lutar. Pensando rápido, ele sabe que sua mana vai acabar na luta e não sabendo para onde correr, isso é um cheque-mate para ele. Mas quando ele vira o olhar, Cheng vai usar a opção que pode salvá-lo levando-o até a saída. Então ele puxa uma corda que tem em sua mochila, fazendo com que muita fumaça transborde por todo o lugar. Isso faz com que os monstros tussem, deixando-os vulneráveis, e quando o pincel percebe isso, ele exclama que eles devem aproveitar isso para eliminar alguns deles. No entanto, ele parece estúpido, pois aquele pirralho desapareceu da vista de todos, mas o jovem é visto sob o mar para aproveitar a oportunidade de fugir, e conta que usou uma bomba de fumaça com as cinzas das chamas para atordoá-los e poder escapar daqueles patos que nadam muito mais rápido do que ele. Mas o garoto percebe algo que não é parecido com um daqueles monstros. Então ele fica alerta porque algo está vindo em sua direção, já que é aquele companheiro dentuço que culpa aquele traidor por abandoná-lo. Mas em choque, Cheng está prestes a perder o fôlego, e incapaz de se conter ele cospe toda a água da superfície para aqueles monstros verem, que correm furiosamente direto para o pirralho que muito cansado culpa aquele pincel, que exige que ele se vire e lute contra eles. Embora o protagonista grite que poderia ter escapado se não tivesse entrado,
enquanto os homens-pato nadam direto para o jovem desesperado que, olhando o mapa, percebe que só há um caminho, então ele salta entre vários pedaços de entulho, para surpresa de seu companheiro devido à sua ótima condição física para ser um minerador. Até que já está se afastando, mas atrás dele surge um ser nadando, e das profundezas ataca Chang como uma lança, da qual ele consegue desviar, e se reposicionando não entende como há mais inimigos. Isso ocorre porque entre as estruturas destruídas há mais desses seres, que certamente ouviram a bomba de fumaça. De fato, na frente é mostrada uma criatura com cicatrizes, já que os homens-pato do submundo também saíram. Então, cara a cara, o monstro observa o broto que lança seu último recurso, que são os bonecos de papel com sua aparência, e você pode ver aquelas figuras intimidadoras que emanam uma forte aura escura. No entanto, o monstro dá um rápido golpe de espada no garoto, que embora ele reaja, ele recebe um corte doloroso na cintura. E muito frustrado quer saber por que as bonecas não fazem nada, e o pincel informa que ele deve dar o toque final, pois ele deve desenhar os olhos delas, deixando o pobre Ku Chang confuso que não entende até que o companheiro, ficando menor, exclama que ele deve espremer sua tinta e com o pincel na mão, o belo jovem entende que desenhar os olhos delas fará com que suas 3 almas finalmente deem vida às bonecas. Mas rapidamente, aqueles loucos com raiva total descem do céu com suas lanças mortais atingindo o protagonista que consegue bloquear aqueles ataques pesados. E sendo sua primeira luta contra monstros, ele apenas resiste enquanto recebe pequenos cortes por todo o corpo, até fixar seu olhar em seus bonecos de papel. O homem, pensando que não suportará, de repente exclama que isso não é nada para ele. Assim, imbuindo sua punhalada com fogo, de tê-la de lado, ele empurra todos para longe em um movimento. Enquanto os patos sofrem com o calor dessas chamas que nunca se apagam, o astuto Chang avança abrindo caminho com esse fogo mágico e, embora saiba que sua mana está prestes a acabar, está decidido a alcançar aqueles bonecos de papel. Agora, diante de uma dessas cópias intimidadoras, alguém com o pincel do submundo pinta incansavelmente, e nesse momento despertam aquelas armas de guerra. Perto do menino, aqueles bonecos se contorcem, emanando uma energia forte que envolve tudo. E presenciando isso, os patos, em sua linguagem peculiar, sabem que esta é a famosa técnica dos clones das sombras. Na verdade, eles gritam de medo enquanto aquelas cópias se lançam como canhões em direção àquelas criaturas inocentes. Mas aqueles bonecos patéticos são tratados como lixo para a decepção do protagonista. Embora o pincel acrescente que pelo menos eles são muito resistentes, e sem desperdiçar a oportunidade, Chang corre direto para uma abertura para escapar. Embora sua ferida se abra, fazendo-o parar e andar lentamente, ele tem certeza de que precisa encontrar um lugar para se enfaixar e enfia a cabeça em uma ruína. Sem esperar, ele de repente sente um poderoso traço de magia dentro. Então ele olha para seu mapa para ver suas coordenadas atuais e solta um grito porque aquela é a porta para o chefe da masmorra, deixando o arbusto confuso porque ele havia dito que estavam fechadas. O homem aterrorizado comenta que a associação a fecha e se pergunta por que ela agora está aberta. E piora porque eles ouvem um coachar familiar, e quando ele vira a cabeça, ele sabe que eles foram alcançados. Então ele sabe que deve escapar o mais rápido possível, mas é tarde demais porque uma lança forte para seu caminho, e com aqueles monstros surgindo, ele sabe que eles foram cercados. É por isso que aquelas bestas observam com um olhar diabólico, até que inesperadamente sua expressão muda para uma de terror extremo. Quando o protagonista percebe isso, ele se pergunta se eles tinham medo dele, mas negando isso, ele sabe que tal conclusão não tem sentido. E de repente Ku Chang sente um arrepio profundo percorrendo seu corpo, pois ainda há algo que pode assustá-los. É uma enorme abominação que, com um sorriso maligno, olha para aquele homenzinho enquanto segura seu martelo de guerra. E quando ele olha para cima, o protagonista fica perplexo, pois aquele monstro é o chefe da masmorra que já saiu. Enquanto isso, na Associação dos Aventureiros, eles discutem a causa do incidente no portal anterior. Por telefone, eles anunciam que a associação também assumirá parte das perdas da guilda, e o Homem de Terno agradece pela cooperação. Assim, terminando, algumas moças informam ao seu gerente que um aventureiro nível 3 entrou sozinho em um portal de transmissão que acabou de ser bloqueado, e o cavalheiro sabe que elas acabaram de abrir a porta da sala do chefe, e pede informações sobre aquele rapaz, já que isso é como não querer viver. Embora ele pense que esse idiota certamente quer obter a recompensa por entrar sem autorização, ele fica chocado,
pois esse cara não tem profissão, e duvida que ele tenha uma profissão secreta, pois ela não aparece há muito tempo e não se destacaria a menos que seja muito rara. E achando isso familiar, ele pensa em recrutá-lo, pois ele pode ser um cara com potencial que não tem uma guilda, mas ele percebe que ele entrou em 12 masmorras e não completou nenhuma. Então ele é apenas um sonhador patético que cobiça os portais da associação. Então, independentemente disso, ele não planeja enviar ninguém para fechar o portal e deixará esse lixo desaparecer deste mundo, embora ele ainda ache estranho que as equipes que entram em portais de baixo nível geralmente pereçam lá dentro. E os superiores insistem em investigar a causa. Agora, com Ku Cheng dentro daquela prisão com seu carrasco, disse que entrar neste momento geralmente traz azar. Assim, aquela baleia monstruosa atinge nosso protagonista indefeso com seu martelo, que joga seu corpo fraco com força no mar e com sua arma destruída. O jovem sabe que se não a tivesse bloqueado, então teria sido o fim para ele, enquanto seu parceiro grita para ele correr, enquanto aquele monstro gigante levanta seu martelo para desferir o golpe mais forte, mas o ataque foi direcionado a um homem-pato, pois aquela enorme fera quer primeiro fazer um mano a mano contra toda aquela legião de criaturas marinhas. Enquanto isso, Cheng se afasta daquela batalha porque o pincel quer que ele saia daquela masmorra rapidamente. No entanto, o garoto informa que não vai embora, pois quando a sala do chefe abre, o portal fica completamente bloqueado e até que derrotem o chefe, ninguém pode escapar. É por isso que o secretário do submundo quer saber para onde ele está indo então, mas o jovem responde que quando foi atacado sua mochila caiu e agora ele vai aproveitar para recuperá-la. Embora o falastrão mais assustado não entenda o que ele vai fazer em seguida. O protagonista então informa que há bombas de fumaça em sua mochila, e o importante é que ele tenha o último frasco de mana para poder usar seu fogo infernal. Nesse momento, o sistema notifica que, para completar a masmorra, ele agora tem que derrotar o chefe final. E o jovem exclama que precisa apenas que suas chamas toquem seu alvo para vencer. No entanto, uma brisa se forma perto daquele homem. Isso porque um martelo de guerra gigante está prestes a atingi-lo, fazendo o pincel gritar. E agora, diante do jovem inocente, o golpe causa um grande abalo em todo o mar. Mas no céu já está claro que ele conseguiu usar a corrente de ar de antes para desviar. No entanto, um boneco de papel que estava por perto é completamente destruído. E habilmente o garoto usará os restos das páginas de seu exemplar para espalhar seu fogo naquele colossal para causar o máximo de dano. E já caindo do ar, o protagonista acerta como lixo, e com sua mochila na mão ele olha para todas aquelas chamas se perguntando se venceu a luta. Mas rapidamente aquela fera de alta mar se aproxima com fúria total, e como uma força imparável atinge o pobre homem que transborda o vermelho de seu corpo. Então aquele fracote voa para longe, sendo também danificado por seu fogo, e anulando sua habilidade ele apenas cai na água, enquanto alguns destroços são destruídos. Agora tentando se recuperar, ele sabe que sua habilidade pode afetá-lo. Mas mesmo que ele esteja quase sem mana e sua arma tenha sido destruída, ele pelo menos conseguiu enfrentá-la. No entanto, aquela abominação incandescente atrás do pequeno como se fosse um carrasco, deixando Cheng chocado, pois com todos os seus ferimentos ele não sabe o que fazer. Agora no chão, o prota se resigna, pois nunca teve uma chance, e esperando que aquela criatura enorme acabe com sua vida, ele lamenta, pois nunca será capaz de completar uma masmorra. Perto do fim, ele não entende porque a porta do chefe estava aberta, e se pergunta se o destino estava apenas pregando uma peça nele. Naquele momento, o sistema o avisa para segurar porque não importa o que aconteça, a missão não pode falhar. Agora, lembrando de tudo o que aconteceu, o jovem não consegue acreditar que tudo acaba na primeira masmorra. Por fim, o sonhador fica triste porque ainda gostaria de ver mais mundos por trás daqueles portais. E então o homem olha para cima com determinação, alegando que ainda deve viver, enquanto seu companheiro pincel se aproxima rapidamente, gritando que este velho ainda tem alguma na manga. Mas sem esperar, aquele monstro acerta seu martelo de guerra, embora uma névoa também tenha se formado. É porque o jovem usou uma de suas bombas de fumaça e correndo pela água que a baleia de guerra é observada. Enquanto isso, o pincel deixa claro que se ele não fosse seu aluno, então ele não se deixaria ser aproveitado assim. Agora olhando para aquele casal de combate peculiar, a secretária do inferno lhe dirá algo para que ele possa vencer, exigindo assim que ele assegure firmemente e imbua sua mana, já que ele o informa que além de ser um pincel de juiz, ele também pode se transformar em qualquer coisa que seu portador desejar. E exclama que ele deve escolher bem, já que é sua última chance.
observando assim o chefe final. O pincel sabe que mesmo estando entre a vida e a morte, e com o destino contra ele, como portador ele deve mostrar sua bravura. Ku Cheng agora analisa a pele grossa daquela criatura, e como alguém que é inexperiente, ele deve pensar em uma arma que quebre a defesa se for fácil de usar. Assim, ele prepara seu único grande golpe que irá finalizá-lo, e sabendo que este gigante irá brandir seu martelo para lutar diretamente, primeiro o protagonista se pergunta onde ele deve mirar sua arma contra esta baleia que está se aproximando cada vez mais. Isso ocorre porque ele mal consegue se mover devido à adrenalina que sente, e embora se lembre de todas as vezes que o monstro atacou, agora que sabe como combatê-lo, Cheng finalmente solta um grande grito de guerra. Mas ali perto jaz o enorme martelo de combate que está prestes a atingi-lo, porém o épico prota consegue desviar daquela abominação colossal, e rapidamente avança furiosamente até o enorme alvo já que descobriu seu padrão de ataque. Nesse momento, um grande corte é formado já que ele transformou o pincel em um machado devastador, fazendo o vermelho transbordar do peito da baleia sem controle. Mas firmemente o jovem com sua arma que também estava imbuída de seu fogo do inferno. E vendo aquela besta sendo carbonizada, disse que sua mana está prestes a acabar, então aquele colosso de carne pura cai com força na água, enquanto Cheng diz que seu ferimento está exposto. E imediatamente o aprendiz do submundo transforma sua arma, até que finalmente imbui seu ataque com fogo e salta diretamente para a carne daquele ser, enquanto o arbusto grita de calor insuportável. Por fim, o monstro fica imóvel, enquanto o garoto com seu arpão gigante conta que usou fogo para destruir sua armadura e ao abrir suas marcas conseguiu atacar o ponto fraco. Assim o sistema notifica que a conquista da masmorra sozinha foi concluída, já que ele acabou com o chefe final. E com sua força no limite, o homem dessa história grita aos céus pela gloriosa vitória. Galera, muito obrigado por assistir esse vídeo. A verdade é que com o problema que eu tive com o meu canal principal, minha mente estava arruinada. Quer dizer, eu fiquei desanimado e tudo está progredindo mais devagar. Mas bem, agora que eu publiquei esse vídeo de 1 hora, eu acho que vou trazer vídeos longos a cada semana, então eu não sei o que vou tentar a seguir. Ou vou ver se consigo continuar outras séries. E é isso, pessoal. Que Deus o abençoe e até a próxima.